Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Tenho 34 anos e, da última vez que fiquei em um lugar de beira de estrada chamado Maple Crest Motel, cheguei mais perto do que gostaria de admitir de desaparecer completamente. Fui contratado para transportar um lote de arquivos antigos de um tribunal de uma pequena cidade chamada Harwood, no oeste da Virgínia, para um arquivo na zona rural de Tennessee. Eu já tinha feito essa rota antes, bem, quase essa rota. Mas naquele dia, tudo estava atrasado. Uma série lenta de tempestades se formava sobre o cume desde o meio da manhã, fechando algumas das principais rodovias. Cada vez que eu pensava ter encontrado uma maneira de contornar, batia em outro conjunto de barricadas laranja. No final da tarde, eu ainda estava serpenteando por estradas rurais que não reconhecia. O céu tinha adquirido a cor de um antigo hematoma. E a luz do dia estava desaparecendo tão rápido que parecia que alguém havia apertado um interruptor. Eu não tinha planejado parar. Meu plano era deixar as caixas no arquivo antes da meia-noite e depois dirigir direto de volta para Charleston. Mas, depois da terceira vez, percebi que estava piscando por muito tempo. Meu medidor de combustível caiu abaixo de um quarto do tanque. Eu tinha aquela dor cansada atrás dos olhos, que nenhuma quantidade de cafeína iria resolver. Então, quando vi uma placa de neon torta à minha frente, Maple Crest Motel. Vaga. Disse a mim mesmo que preferia dormir algumas horas do que acabar em uma vala. O estacionamento era uma confusão de calçada rachada coberto com cascalho solto. Alguns carros estavam espalhados ao longo da fileira baixa de portas, todos espaçados, como se educadamente fingissem que não havia mais ninguém ali. Estacionei sob a placa piscante. O prédio em si parecia não ter sido tocado desde o governo Carter. Havia uma passagem estreita entre o escritório e os quartos de hóspedes, e o vento havia soprado folhas e a embalagem amassada do lanche de alguém que girava em círculos cada vez que a brisa aumentava. Quando entrei no saguão, tive a estranha sensação de que havia interrompido alguma coisa. Uma velha televisão quadrada no canto estava brilhando com estática. O volume estava tão baixo que eu só conseguia ouvir um leve chiado quando me aproximei do balcão. Uma mulher com um lenço vermelho enrolado no cabelo estava debruçada sobre um livro-razão, escrevendo em linhas pequenas e estreitas. Ela não olhou para cima quando entrei, o que pareceu estranhamente deliberado. Esperei alguns segundos esperando que ela me reconhecesse. Quando ela não fez isso, coloquei minha carteira no chão com um pequeno baque. Isso finalmente chamou sua atenção. Ela levantou a cabeça, mas sua expressão não mudou. Não foi exatamente hostil, apenas neutra, de um jeito que me fez sentir como se tivesse aparecido sem ser convidado. "Preciso de um quarto para passar a noite", eu disse, tentando manter a voz normal. Ela não respondeu. Apenas virou uma página do livro-razão e pegou uma das chaves de latão penduradas em um suporte de madeira na parede atrás dela. Colocou-a no balcão. Quarto 12. Não era necessário documento de identidade, cartão de crédito, nem mesmo assinatura. Ela deslizou a chave em minha direção e segurou meu olhar por um segundo a mais do que era confortável, como se estivesse me avaliando. Peguei a chave e segui pelo corredor. O ar lá atrás tinha um cheiro levemente metálico, como às vezes acontece com encanamentos velhos. Encontrei a porta com a placa manchada e a destranquei. O quarto era exatamente o que você esperaria de um lugar que cobra $40 por noite. Um tapete verdejante feito de videira era tão gasto que praticamente havia um caminho aberto direto para o banheiro. As paredes eram pintadas de um bege fosco que fazia tudo parecer escuro, não importando o quão brilhante fosse a lâmpada. Uma única poltrona ficava embaixo da janela,
estofada com algo que poderia ter sido um tecido floral. Não me importei. Eu estava tão cansado que me senti um pouco bêbado. Joguei minha mochila na cadeira e sentei na beira da cama para esfregar os olhos. O colchão deu um longo suspiro sob meu peso. Quanto mais eu ficava sentado ali, mais percebia o quão silencioso era. A sala parecia engolir qualquer pequeno som, o tic-tac da corrente do abajur, o farfalhar da minha jaqueta. Até minha respiração parecia abafada. Preguei meu telefone sem grandes expectativas. Nenhuma barra, nenhuma piscada. Quase ri. Todo aquele vale poderia muito bem ser o lado oculto da lua. Dei uma olhada no banheiro por hábito. A pia estava cheia de manchas de ferrugem, mas a torneira estava limpa quando a testei. Deixei a luz acesa e a porta meio aberta para que o brilho se estendesse por todo o carpete. Isso fez com que o espaço parecesse menos que um armário de armazenamento. Em determinado momento, deitei-me na cama ainda de jeans e botas. Não me lembro de ter fechado os olhos. Uma pancada forte contra a parede me acordou, como uma injeção de adrenalina. Veio logo atrás da cabeceira da cama. Apoiei-me em um cotovelo e esperei, aguçando os ouvidos. Nada. Apenas o leve zumbido da unidade de ar sob a janela. Deitei-me, tentando me convencer de que eram canos velhos, talvez um aquecedor de água, mas não consegui relaxar. Então a batida veio novamente. 3 batidas lentas e surdas, perfeitamente uniformes. Senti meu coração acelerar na garganta. Minha boca ficou seca, mas mesmo assim não gritei. Eu não queria ouvir nada de volta. Coloquei as pernas para fora da cama e plantei os pés no carpete. Minhas palmas estavam suando. Pressionei uma mão contra a parede, tentando sentir as vibrações. Nada. Depois de um longo minuto, relaxei, mas não consegui ficar confortável. Toda vez que fechava os olhos, sentia uma sensação estranha de que estava sendo observado. Algum tempo depois, talvez 1 hora, percebi que a luz do banheiro tinha sumido. A porta se fechou. Eu sabia que não tinha tocado nela. Fiquei completamente imóvel, olhando para a escuridão, esperando meus olhos se ajustarem. Quando isso aconteceu, desejei tê-los mantido fechados. A poltrona perto da janela parecia diferente, mais alta, como se alguém estivesse parado logo atrás dela. Ombros curvados, sem se mexer. Eu não conseguia nem engolir. Meu pulso batia tão forte que eu o sentia na ponta dos dedos. Tentei dizer a mim mesmo que era um truque de sombras. Talvez as cortinas estivessem amontoadas atrás da cadeira. Pigarreei, esperando que a forma se movesse. Qualquer coisa que provasse que isso era apenas minha imaginação. Não se mexeu. Peguei meu telefone no criado mudo, mas a tela continuou preta. A bateria estava boa quando me deitei. Agora estava morta. Minhas pernas pareciam borracha quando finalmente me levantei. Dei 2 passos lentos em direção ao banheiro com uma mão estendida. Assim que meus dedos roçaram a parede, uma voz falou bem perto do meu ouvido esquerdo. Você deixou sua porta aberta. Girei tão rápido que perdi o equilíbrio e quase caí de joelhos. Nada. A cadeira, a janela, tudo exatamente onde estava. Minha respiração ficou irregular. Dei um tapa no interruptor do banheiro. A lâmpada piscou e permaneceu estável. O quarto parecia normal novamente, mas isso não ajudou muito. Verifiquei a porta principal, ainda trancada, com a corrente bem fechada. Sentei-me na beirada da banheira, segurando a cabeça entre as mãos. Uma parte de mim continuou tentando encontrar uma explicação racional. Talvez eu tenha divagado e sonhado com isso. Talvez a voz fosse algum resquício de um pesadelo. Mas mesmo dizendo isso a mim mesmo, não mudou o tremor das minhas mãos quando finalmente apaguei a luz. Deitei-me na cama sem nem me dar ao trabalho de tirar as botas. Meus olhos nunca se fecharam completamente. Cada pequeno riacho me fazia perder o fôlego. Por volta das 4 da manhã,
Decidi que não aguentaria mais um minuto. Arrumei minha mala em menos de 30 segundos, verifiquei a fechadura 2 vezes e saí para o ar tão frio que queimou meus pulmões. O estacionamento parecia mais vazio do que antes, como se todos já tivessem ido embora. A única luz vinha daquele letreiro de neon na estrada piscando. Ao passar pela fileira de salas, notei uma porta entreaberta a alguns centímetros. Sala 11. Eu sabia que deveria ter continuado andando, mas parei e me inclinei para a frente o suficiente para olhar para dentro. Sem cama, sem móveis. Apenas piso de concreto aparente e isolamento bruto aparecendo entre as vigas, como se ninguém tivesse terminado de construí-lo. Recuei, mantendo os olhos naquela porta até estar fora de alcance. O escritório, o balcão, estava vazio. Toquei a campainha uma vez e nada. Pressionei novamente, com mais força. Nenhuma resposta. A TV ainda estava com estática, a mesma de quando cheguei. Coloquei a chave de latão no balcão e saí sem dizer uma palavra. Quando liguei o carro, o farol iluminou a frente do prédio. Por um segundo, vi a mulher com o lenço vermelho parada atrás do vidro, me encarando. Ela não abriu a porta, ela nem piscou. Entrei na estrada dizendo a mim mesmo que não me sentiria seguro até estar a 160 quilômetros daquele lugar. Cerca de 10 minutos depois, olhei pelo espelho retrovisor. O letreiro de neão estava brilhando mais forte do que durante toda a noite. Tão brilhante que iluminou as árvores ao redor com uma silhueta branca e forte. Não parei de dirigir até o primeiro raio de sol aparecer sobre o cume. Mesmo agora, não pegarei aquela estrada novamente. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. A única razão pela qual acabei naquela cabana foi porque Martin, o gerente da propriedade, me contou uma história sobre como aquele era o lugar mais tranquilo que se podia encontrar nos contrafortes de Blue Ridge. Ele estava tão confiante que quase acreditei nele sem pensar 2 vezes. Disse que eu teria completa solidão. Nenhum vizinho a menos de 1,6 km, nenhum trânsito, nenhum excursionista de fim de semana. Só eu e tudo o que eu precisava para clarear a mente. Depois do ano que passei me arrastando, parecia perfeito. O divórcio finalmente foi concluído em fevereiro, após meses de papelada que pareciam não ter fim. O funeral do meu irmão aconteceu em junho, mas ainda não tenho certeza se consegui processar tudo aquilo. Em setembro, eu não suportava mais a ideia de passar mais um dia naquele escritório da Marfield Avenue. O lugar sempre cheirava a tinta de impressora velho e estresse. E comecei a sentir como se fosse sair da minha própria pele se continuasse sentado sobre aquelas luzes fluorescentes. Então fui embora. Não tinha um plano. Apenas a ideia de que se eu pudesse chegar a um lugar tranquilo o suficiente, talvez descobrisse o que viria a seguir. O caminho até a cabana foi mais longo do que eu esperava. Quando olhei para o pequeno mapa em miniatura que Martin me enviou, segui por uma estrada de 2 pistas que serpenteava e se dobrava sobre si mesma, subindo em direção a montanhas baixas que pareciam iguais de todos os ângulos. Toda vez que eu pensava que estava perto, passava por outro trecho de curvas que me fazia sentir como se estivesse circulando a mesma serra repetidamente. Por fim, parei de olhar para o telefone em busca de sinal. A última vez que verifiquei foi a uns 16 quilômetros, e mesmo assim a conexão era apenas uma sugestão tênue. Quando finalmente entrei na Old Linder Trail, o cascalho estalava sobre os pneus como se eu fosse a primeira pessoa a dirigir por ali em semanas. A cabana em si ficava escondida atrás de uma fileira de álmamos altos. Mal dava para ver o telhado da estrada. Pelas fotos, eu esperava algo um pouco mais conservado, ao menos uma demão de tinta nova. Pessoalmente,
Parecia que estava ali há mais de um século, afundando um pouco mais na encosta a cada ano. Os degraus que levavam à varanda estavam inclinados para o lado, e uma das grades quase totalmente arrancada do poste. Desliguei o motor e fiquei sentado ali, com as mãos ainda nas chaves, ouvindo. Nada. Nem mesmo um pássaro. Apenas o som do vento batendo nas folhas, como se as árvores sussurrassem segredos umas às outras. Disse a mim mesmo que esse era o ponto. Foi exatamente por isso que vim, para estar em um lugar que não esperasse nada de mim. Lá dentro, a cabana cheirava a madeira velha, quente e um pouco mofada. E a algo mais que eu não conseguia nomear. Como uma pilha de jornais deixados na chuva, depois secos e esquecidos. A sala principal tinha um teto baixo com vigas escuras, e o piso de tábuas se movia sob meus sapatos quando eu caminhava. Um fogão de ferro ficava no canto da cozinha como se estivesse guardando o lugar. Bem no meio do balcão havia uma caneca azul desbotada, virada de cabeça para baixo e alinhada com tanta precisão que quase parecia encenada. Estendi a mão e a cutuquei com a ponta do dedo. Não sei por quê. Acho que queria ver se deixaria um anel de poeira, mas o balcão estava impecável, como se alguém tivesse acabado de limpá-lo. Coloquei minha bolsa ao lado da velha cadeira de balanço, dei uma volta lenta pelo quarto e subi a escada para o sótão. Não havia muita coisa lá em cima, apenas espaço suficiente para um colchão de casal e uma pequena janela com vista para as árvores. O teto era tão baixo que tive que me abaixar. Era como rastejar para dentro de um armário gigante. Quando desci, puxei a escada, verifiquei a porta dos fundos 2 vezes e testei os interruptores de luz. Somente a lâmpada sobre a pia acendeu, piscando como se estivesse criando coragem para permanecer acesa. O resto da cabine ficou às escuras. Decidi resolver isso no dia seguinte. Naquela primeira noite, dormi mais profundamente do que em mais de um ano. Nem sonhei, até onde me lembro. Quando abri os olhos, o céu lá fora começava a clarear. Uma luz pálida entrava pela janela sobre a pia. Pela primeira vez em meses, não senti que o peso no meu peito fosse me esmagar. Na verdade, pensei que talvez tivesse feito a coisa certa vindo para cá. Fiz café num velho fogão a gás e fui até a varanda para bebê-lo. Foi quando vi as pegadas. Começavam bem perto da pilha de lenha, como se alguém tivesse saído de trás dela durante a noite. Solados de botas pesadas, mais largos que os meus. O solo estava afundado quase 2,5 centímetros mais do que quando caminhei no mesmo trecho. Fiquei ali, com a caneca a meio caminho até os lábios, apenas estudando as pegadas. Elas contornavam a lateral da cabana, passavam direto pela pequena janela do sótão e então paravam. Nenhum arranhão, nenhum sinal de que a pessoa tenha se virado, nenhuma continuação, um fim abrupto, como se o próximo passo tivesse sido direto para o ar. Fiquei ali por um longo minuto, tentando encontrar a explicação mais razoável. Talvez o solo fosse mais macio ali. Talvez um animal tivesse pisado, embora eu nunca tenha conhecido um animal com sola daquele tamanho. Naquele momento, meu pulso estava batendo forte no pescoço. Olhei ao redor esperando ver alguém escondido atrás das árvores. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que estava procurando padrões que não existiam. Essa foi a razão pela qual deixei a cidade, para parar de fazer exatamente isso. Mais tarde, desempacotei meus suprimentos. Uma pilha de sopas enlatadas, alguns livros de bolso surrados que já li 1 de vezes, um rádio de ondas curtas que eu nem tinha certeza se ainda funcionava. Passei a tarde tentando escrever, mas cada estalo da madeira desviava minha atenção. As tábuas se moviam com o calor, soando exatamente como passos no sótão. Mais de uma vez, me peguei prendendo a respiração, esperando ouvir novamente.
Quando o sol se pôs atrás das árvores, desisti e me sentei na cadeira de balanço, observando os últimos raios de luz desaparecerem da varanda. Quando finalmente me levantei para fazer o jantar, notei a caneca novamente. Eu sabia que a tinha deixado de cabeça para baixo, mas agora estava em pé, perto da pia, com a alça virada para o centro do cômodo, como um convite. Fiquei ali, tentando lembrar cada passo do meu dia. Eu não saí da cabana. Ninguém veio. Ninguém bateu. Virei a caneca novamente, agora com mais cuidado, e disse a mim mesmo que aquilo era o fim. O fim disso. Antes de dormir, verifiquei todas as fechaduras 2 vezes e saí uma última vez, na esperança de conseguir sinal no telefone. Nada. Apenas a tela preta e o vago reflexo do meu próprio rosto. Meu peito apertou quando subi a escada e a puxei atrás de mim. Em algum momento da noite, acordei. Estava escuro como breu, e por um segundo tive certeza de que alguém havia chamado meu nome logo abaixo do loft. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar. Fiquei completamente imóvel, esperando ouvir novamente. Nada. Apenas o leve estalo da madeira esfriando. Disse a mim mesmo que era o vento, mesmo sabendo que não era. Quando amanheceu, sentia como se estivesse acordado há uma semana. Peguei o telefone para verificar a hora. A tela estava em branco. Tentei o botão de energia. Nada. A luz do carregador estava apagada. Liguei o rádio na mesma tomada. Também não funcionava. Abri o pequeno armário perto da porta e liguei o disjuntor várias vezes. Nada adiantou. Foi nesse momento que percebi que algo estava acontecendo e eu não podia controlar. Essa percepção se instalou no meu estômago como gelo. Saí para verificar a linha de energia que levava à cabana. Estava intacta, sem cortes. Quando voltei, a caneca havia sumido. Revirei o lugar procurando por ela, dentro dos armários, embaixo da cadeira de balanço, atrás do fogão. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir as gavetas. Subi de volta para o sótão e verifiquei cada canto empoeirado, mesmo sabendo que não fazia sentido. Nada. Sentei-me no chão, sentindo como se as paredes estivessem se fechando a cada respiração. Fiquei ali até a luz começar a desaparecer novamente, apenas olhando para a porta. Ao anoitecer, eu sabia que não poderia passar mais uma noite ali. Empacotei tudo com movimentos lentos e deliberados, dobrando cada camisa com um cuidado que parecia ridículo até mesmo no momento. Quando tentei a trava de segurança, ela girou até a metade e parou. Girei a maçaneta. Nenhum movimento. Inclinei-me contra a porta e ela me segurou como uma placa de aço. Fui até as janelas. Todas estavam seladas. A tinta fundida nas armações. Senti um frio subindo pela nuca, como se alguém estivesse parado bem atrás de mim. Forcei-me a respirar e pensar. Peguei meu canivete e tentei abrir a trava, mas a lâmina quebrou ao meio. Bati no vidro até as palmas das mãos queimarem. Nada mudou. Não me lembro de ter adormecido, mas devo ter adormecido, porque a próxima coisa que percebi foi a luz da manhã aparecendo pelas bordas das tábuas. Levantei-me, com os ossos doendo, e peguei minha bolsa. Foi quando vi. A caneca estava diante da porta, com a alça virada para mim, como se estivesse esperando. Uma linha de sujeira ia do rodapé até onde ela estava. Nem tentei entender. Peguei o atiçador de ferro e quebrei a pequena janela sobre a pia. O vidro rachou e depois cedeu. Escalei sem me importar se me cortaria. Meus pés tocaram o chão e não olhei para trás. Fui direto para o carro,
Destranquei-o e dirigi por aquela estrada sinuosa até a cabana desaparecer atrás de uma curva. Eu tinha 27 anos quando isso aconteceu. Ainda me lembro da data exata. 3 de outubro. Essa foi a última vez que passei uma noite em um desses motéis que sempre parecem inofensivos. Até o momento em que você não tem escolha, a não ser fazer o check-in. Naquela época, eu trabalhava para uma empresa de topografia em Springfield. Eles me enviavam para o interior de Ozark a cada poucas semanas para vasculhar antigas escrituras de mineração e registros de propriedades que ninguém tocava havia meio século. Muitas dessas escrituras estavam guardadas em caixas de metal em galpões que não eram abertos há décadas. Eu passava tardes inteiras dirigindo por estradas tão estreitas que as árvores raspavam dos dois lados do carro, só para encontrar um portão que provavelmente não se abria desde antes de eu nascer. Aquela viagem já começou mal. Eu havia planejado terminar antes do anoitecer, mas uma ponte destruída pelas águas do rio White me obrigou a pegar uma estrada rural da qual eu nunca tinha ouvido falar. Meu GPS perdeu o sinal depois de cerca de 10 minutos. Fiquei então com um mapa de papel que parecia ter sido fotocopiado 3 vezes a mais do que deveria. Quando encontrei a placa do Maple Hollow Motor, eu estava cansado demais para pensar em qualquer coisa. A placa em si estava destruída. Metade das letras estava queimada. Tudo o que você conseguia ler era MAP e HLO MO, piscando intermitentemente em jatos irregulares. Não era exatamente reconfortante, mas era isso ou dormir no carro. Parei sob o único poste de luz que ainda funcionava. A luz tinha um tom amarelado que fazia tudo parecer sujo, como se fosse filtrado por um jornal velho. Meus faróis iluminaram a porta do escritório, mantida aberta com um bloco de concreto. Lá dentro, o lugar tinha um leve cheiro de carpete velho e algo que me lembrava papelão úmido. Um sujeito com um penteado grisalho e fibroso estava sentado, curvado sobre um livro-razão tão rachado que parecia prestes a se desfazer em suas mãos. Ele não olhou para cima quando entrei, apenas estendeu a mão sem dizer palavra e empurrou uma grande chave de latão sobre o balcão, como se já tivéssemos tido essa conversa antes. A chave estava presa a um bloco de madeira do tamanho da minha palma. Alguém havia esculpido o número 14 nele com o que parecia ser um canivete. Virei o bloco algumas vezes como se talvez encontrasse outra explicação para o motivo de ele parecer tão mal marcado. A máquina de gelo tá funcionando? Perguntei. Nada. Ele nem piscou. Sua caneta se movia em círculos lentos sobre o mesmo ponto no livro-razão. Fiquei me perguntando se ele percebia que eu ainda estava ali. Pensei em tentar de novo, talvez fazer uma piada, mas algo no jeito como ele mantinha a cabeça baixa me fez decidir apenas pegar a chave e ir embora. Lá fora, o ar estava úmido o suficiente para grudar na minha pele. Olhei para a árvore atrás do prédio. Por um segundo, pensei que tivesse visto algo se movendo entre os troncos. Apenas uma forma escura. Mas quando eu apertei os olhos, aquilo já havia sumido. Provavelmente um veado. Pelo menos, foi o que eu disse a mim mesmo. A sala 14 ficava no fim, onde o pavimento cedia e virava terra batida. A lâmpada sobre a porta piscava tanto que achei que fosse queimar ali mesmo. Enfiei a chave na fechadura e girei. A guinada foi um pouco brusca. Lá dentro, o ar estava viciado, como se ninguém se importasse em abrir uma janela há muito tempo. Joguei minha bolsa na cama, que rangeu com o peso, como se não carregasse nada mais pesado que poeira havia anos. A primeira coisa que notei ao acender a lâmpada foi o batente da porta. Havia dezenas de arranhões na madeira ao redor da maçaneta. Eram pequenos arcos estreitos agrupados perto da trava, como se alguém tivesse mexido nela várias vezes, tentando soltá-la. Passei o polegar por uma das ranhuras e senti a madeira estilhaçar sobre a pressão. Disse a mim mesmo que provavelmente não era nada,
Talvez algum bêbado tivesse se trancado do lado de fora e ficado criativo. Talvez fosse resquício de uma tentativa de invasão anos atrás. Tentei não pensar em quão recentes alguns daqueles arranhões pareciam. Tomei banho com a porta do banheiro entreaberta porque não conseguia me livrar da sensação de que, se eu a fechasse completamente, o banheiro seria diferente quando eu saísse. Quando voltei para o quarto enxugando o cabelo, vi que meu telefone estava virado para cima no carpete. A tela brilhava com uma gravação ativa. Fiquei parado por um segundo, sentindo meu pulso na garganta. Eu não tinha tocado nele. Por fim, abaixei-me e peguei-o. Minha mão estava instável. Apertei o play. Primeiro, houve o barulho crepitante do velho aparelho de ar-condicionado. Então, uma voz, baixa e paciente, como se estivesse afirmando um fato. Você não deveria ficar aqui. Eu realmente ri, mas o som saiu fraco e um pouco rachado. Toquei novamente esperando que a gravação falhasse, ficasse borrada ou virasse estática, mas isso não aconteceu. As mesmas palavras, no mesmo tom. Eu a apaguei. Parecia a única coisa razoável a fazer. Depois disso, apaguei o abajur e deitei no colchão, tentando me convencer de que estava exagerando. Meus olhos continuavam se desviando para sombras nos cantos. Toda vez que o ar-condicionado ligava, eu me assustava, como se algo fosse sair de dentro dele. Por volta das 2 da manhã, devo ter cochilado. Um som me acordou. 3 batidas fortes na porta, bem onde a madeira encontrava o carpete. Prendi a respiração por tanto tempo que minhas costelas doeram. Outra batida veio, mais alta dessa vez, forte o suficiente para que eu a sentisse nas solas dos pés, pressionadas contra o chão. Deslizei para fora da cama e me agachei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei meu telefone cair ao tentar ligar a lanterna. Afastei a tampa do olho mágico e dei uma espiada. Nada. O estacionamento estava vazio, exceto pelo meu carro. As árvores não se moviam. Até a placa estava apagada. Arrastei a única cadeira do quarto e a encostei embaixo da maçaneta da porta. Então me sentei na beira do colchão, olhando para a porta, sentindo uma dor surda se instalar nas minhas pernas. Uma parte de mim queria pegar minha bolsa e correr, mas outra parte, a maior, tinha certeza de que se eu tentasse ir embora naquele momento, o que quer que tivesse lá fora estaria me esperando. Fiquei assim até o céu começar a clarear. Um amanhecer frio e cinzento que fazia o quarto parecer ainda menor. Coloquei minhas roupas na mala sem me preocupar em dobrá-las. Minhas mãos pareciam desajeitadas, como se pertencessem a outra pessoa. Quando saí, o ar estava tão parado que parecia encenado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O estacionamento estava vazio. Até o homem atrás do balcão havia sumido. Quando me virei para olhar o prédio, vi que a cortina do meu quarto estava aberta alguns centímetros. Eu tinha certeza de que não a havia tocado. Cheguei mais perto. A cama estava perfeitamente arrumada. Minha bolsa havia sumido. A cadeira que eu havia prendido sob a maçaneta desaparecera. Tentei girar a maçaneta da porta. Bati uma vez quase esperando que alguém atendesse e me dissesse que eu havia imaginado tudo. Nenhuma resposta. Deixei a chave no balcão e entrei no carro. Minhas mãos tremiam tanto que precisei tentar ligar a ignição 2 vezes. Quando o motor finalmente pegou, não olhei para trás. Dirigi até alcançar a rodovia principal e só então consegui respirar normalmente novamente. A viagem de acampamento deveria ser meu botão de reinicialização, depois do que, honestamente, pareceu a pior fase pela qual já passei. 2 demissões seguidas,
Um término que me deixou vivendo em caixas que eu nem me dei ao trabalho de rotular. E essa dor surda e oca no meu peito, que se recusava a passar, não importava quantas distrações eu colocasse nela. Imaginei que, se eu pudesse sair para algum lugar que não tivesse sido afetado por todos os erros que cometi, talvez eu pudesse me lembrar de como era ficar bem novamente. Então escolhi este pequeno trecho de colinas perto de Dovetail Gap. Um lugar tão esquecido que nem estava listado em nenhum aplicativo de trilhas recente. Só ouvi falar dele porque encontrei um guia verde desbotado escondido atrás de uma fileira de manuais de impostos desatualizados na biblioteca. Parecia promissora. Não havia locais de acampamento definidos, nem trânsito. Apenas uma trilha estreita e muita floresta antiga. Disse a mim mesmo que era exatamente disso que eu precisava. A área de estacionamento não passava de um local empoeirado, onde uma velha placa de madeira estava inclinada para o lado, em meio a um pedaço de mato alto, na altura dos joelhos. As letras estavam tão descascadas que eu mal conseguia distinguir a trilha Thistle Creek. Não havia outros carros. Por um segundo, isso foi reconfortante. Depois, pareceu que talvez eu estivesse sendo um pouco imprudente, mas eu estava cansado demais para me importar. A trilha em si não era muito mais do que um sulco estreito cavado no solo, com a largura aproximada de uma trilha de veado, sem marcadores, sem marcas nas árvores, apenas uma linha seguindo em direção ao mato, como se não esperasse que você a seguisse por muito tempo. Naquele primeiro dia, comecei realmente a acreditar que tinha feito uma boa escolha. Minhas pernas estavam queimando no segundo quilômetro e meus ombros já reclamavam sob o peso da mochila. Mas foi a primeira vez em meses que senti que minha cabeça havia parado de girar. Nenhum barulho de motor ao longe, nenhuma mensagem de texto enchendo meu telefone com perguntas que eu não tinha energia para responder. Apenas o som constante das minhas botas na terra e a minha própria respiração. Foi quase o suficiente para acalmar todo o resto. No final da tarde, encontrei uma clareira do tamanho de um quintal modesto. Os plátanos a cercavam, com sua casca tão clara que quase parecia luminescente, em contraste com os troncos mais escuros. Escolhi um trecho plano perto da borda, onde os galhos eram ralos o suficiente para que um pedaço do céu aparecesse se eu inclinasse a cabeça para trás. Pensei que seria útil acordar cedo se eu pudesse ver a primeira luz do dia. Isso acabou se mostrando otimista. O jantar foi uma embalagem fria de algo que prometia proteína no rótulo, mas continha principalmente sal. Comi sentado de pernas cruzadas na minha lona, lendo sob os últimos raios de sol até as palavras se misturarem. Não fazia sentido ficar acordado. Por volta das 10 horas, entrei no meu saco de dormir e fiquei deitado ali, ouvindo o pequeno farfalhar nos arbustos e o rangido ocasional de um galho se acomodando sob seu próprio peso. Acordei com uma luz cinza e fina filtrando através do nylon. Minha boca estava seca e por um segundo não consegui lembrar onde eu estava. Quando finalmente entendi, quase me senti aliviado. Peguei minhas botas exatamente onde as havia deixado, dentro da barraca, com os dedos dos pés tocando a parede. Sentei-me, sentindo como se tivessem caído. Quando minha mão ficou vazia novamente, senti meu coração bater num ritmo mais rápido e desajeitado. Abri o zíper esperando vê-las lá fora. As duas botas estavam ali, empilhadas cuidadosamente uma sobre a outra, com os saltos perfeitamente alinhados, como se alguém as tivesse colocado no chão com cuidado. Agachei-me ali, estudando o chão em busca de qualquer sinal de pegadas ou marcas de garras. Nada. A terra parecia lisa, intacta, exceto pelas leves marcas dos meus passos no dia anterior. Não fazia sentido. Tentei me convencer de que devia estar meio dormindo e que talvez eu mesmo as tivesse carregado para fora sem perceber.
Talvez eu precisasse de espaço, talvez estivesse tentando me organizar por uma vez. Mas a história não resistiu às batidas constantes no meu peito. Passei o resto da manhã catando gravetos e fingindo procurar lenha só para não ter que ficar parado. Por volta do meio-dia, decidi caminhar mais alguns quilômetros trilha acima, esperando que a distância me ajudasse a sentir que o que quer que tivesse acontecido não era tão estranho quanto parecia. De vez em quando, eu parava e olhava por cima do ombro, esperando ver alguém. Um caçador, um caminhante que de alguma forma eu não havia visto. Mas o caminho atrás de mim estava sempre vazio. Quando voltei para o acampamento, a luz estava ficando fraca. Tudo parecia exatamente igual. Lona dobrada sobre minha mochila, pedras ainda circulando meu fogão, nenhum sinal de que alguém esteve lá. Eu deveria ter me sentido aliviado. Em vez disso, aquilo apenas fez com que a manhã parecesse deliberada, como se quem ou que quer que tivesse movido minhas botas não sentisse necessidade de deixar rastros. Me forcei a comer alguma coisa. Minhas mãos tremiam tanto que eu continuava deixando cair pedaços do meu pequeno garfo dobrável. Tentei ler novamente, mas meus olhos continuavam vagando em direção aos espaços escuros além das árvores, esforçando-se para identificar formas que não estavam ali. Naquela noite, acordei com a certeza inabalável de que havia alguém do lado de fora da minha barraca. Não ouvi respiração, nem passos, nada. Apenas esse conhecimento frio e preciso de que eu não estava sozinho. Fiquei imóvel, meu coração batendo tão forte que me deixou um pouco enjoado. Esperei, contando números lenta e silenciosamente na minha cabeça, como se isso fosse ajudar. O ar parecia denso, como se estivesse pressionando as paredes de nylon. Em algum momento, devo ter me perdido. Não me lembro de fechar os olhos. Quando finalmente abri o zíper ao amanhecer, preparei-me para ver alguma coisa, qualquer coisa que provasse que tudo aquilo estava apenas na minha cabeça. Por um momento, não havia nada além de terra e algumas folhas espalhadas, mas quando dei a volta na parte de trás da tenda, eu vi um único sulco gravado no solo. Estendia-se por cerca de 6 metros em linha reta, o tipo de marca que você deixaria se arrastasse um pedaço de pau lenta e deliberadamente. Ele desaparecia num tapete de folhas, sem deixar nenhum arranhão nos lados. Não me preocupei com o café da manhã. Meus dedos estavam duros demais para mexer no fogão. Fiz as malas em silêncio. Cada pequeno som, o zíper da bolsa, o barulho dos bastões, parecia alto demais, como se estivesse ecoando para mim. Eu havia planejado ficar mais uma noite, mas quando apertei as alças da mochila, percebi que não havia a mínima chance de passar mais uma hora ali. Era um pouco mais de 7 horas quando comecei a descer a trilha. A luz era fraca, transformando cada forma na floresta em algo muito nítido, muito expectante. Andei rápida, mas mantive meu ritmo constante. Correr parecia uma admissão de que tudo o que eu havia sentido era real. A cerca de 100 metros de distância, olhei por cima do ombro. Disse a mim mesmo que era só para ter certeza de que não tinha esquecido nada. Alguém estava parado na clareira onde ficava a minha barraca. Estava de costas para mim, com a cabeça inclinada para o lado, como se estudasse o local exato onde eu havia dormido. Usava um longo casaco claro que chegava até os joelhos. Estava imóvel, embora eu pudesse ver a brisa movendo todos os galhos ao redor. Não consegui distinguir nenhum cabelo, nenhum rosto, nenhuma mão, apenas aquela forma rígida. Meu estômago se revirou com tanta força que parecia que alguém o havia agarrado. Não gritei, nem respirei. Por alguns segundos, fiquei ali parado, medindo o espaço entre nós, como se eu precisasse correr caso a figura se virasse. Então, me virei e continuei andando, forçando cada passo a ser medido e uniforme.
Nunca mais olhei para trás. Quando cheguei ao início da trilha, meu carro ainda era o único naquele terreno de terra. Poeira acumulada nas alças. Destranquei-o com mãos que mal conseguiam funcionar. Entrei e liguei o motor antes que meu cérebro tivesse tempo de me impedir. Não parei até chegar a um posto de gasolina, cerca de 2 horas a leste, em algum lugar fora de uma cidade chamada Pine Hollow. Fiquei ali sentado, segurando o volante, esperando meu coração desacelerar. Foi assim que terminei. Nunca mais voltei. Meu nome é Jordan. Sou professora de inglês no ensino médio, o que às vezes ainda parece estranho dizer porque não me encaixo exatamente no estereótipo. Nada de paletós de tweed ou canecas de café com os dizeres melhor professor do mundo, mas eu amo o que faço. Naquela noite, porém, nada no meu trabalho importava. Nenhum dos planos de aula, as pilhas de redações no meu banco de trás ou os e-mails passivo-agressivos dos pais tiveram qualquer influência no que aconteceu. Era uma quinta-feira no final de outubro e eu tinha acabado de terminar uma reunião de pais e professores que durou muito mais do que deveria. Eu estava cansada, com fome e tentando voltar para o meu apartamento nos arredores de Clayton antes de adormecer ao volante. Estava chovendo forte o dia todo, e quando saí do estacionamento da escola, as ruas estavam cobertas de água parada e neblina. O tipo de chuva que não cai simplesmente, ela cai com força. Na metade do caminho, olhei para baixo e vi a luz do gás acesa no painel do meu carro. Ótimo! A estrada que eu pego é uma rodovia de 2 pistas no interior que serpenteia por um monte de terras agrícolas esquecidas, então não é como se houvesse um 7-Eleven a cada poucos quilômetros. Lembro-me de ter visto um pequeno posto de gasolina decadente alguns quilômetros à frente. A última vez que dirigi por ali, durante o dia, não fiquei muito feliz em parar ali, mas era melhor do que a alternativa de ficar sem gasolina no meio do nada. Quando cheguei, o lugar parecia saído de um antigo filme de terror. Uma única bomba de gasolina, uma luz piscando no teto e nenhum outro carro. A pequena loja de conveniência estava escura, exceto por uma lâmpada fraca atrás do balcão. Eu nem conseguia dizer se havia alguém lá dentro. Deixei o motor ligado por um segundo, pensando que talvez devesse tentar chegar em casa, mas o medidor estava praticamente me implorando para não ser estúpida. Então, eu saí. A chuva me atingiu como uma parede, fria, pesada e rápida. Levantei meu capuz e tentei me mover rapidamente, mexendo desajeitadamente no meu cartão e no bico. Fiquei olhando ao redor. Alguma coisa naquele lugar não parecia certa. O ar cheirava a madeira molhada e óleo. Então, notei alguém parado perto da borda do prédio, bem onde a parede encontrava a sombra. Eles não estavam se movendo, apenas parados, de frente para mim. Não consegui distinguir o rosto deles, não conseguia dizer se eram homens ou mulheres, apenas uma silhueta alta, meio escondida pelo ângulo da parede na chuva. Eu não disse nada, não queria me envolver. Acabei de encher o tanque de gasolina o mais rápido que pude. Os olhos voltavam para eles a cada poucos segundos. Eles não falavam, não se mexiam, nem um centímetro, apenas observavam. Voltei para o carro e tranquei as portas antes mesmo de ligar o motor. Quando saí, olhei no espelho retrovisor. A figura ainda estava lá, ainda de frente para mim, como se não tivesse piscado desde a primeira vez que a vi. Dirigi o próximo trecho da estrada mais rápido do que deveria, tentando colocar distância entre mim e o que quer que fosse. Continuei dizendo a mim mesma que provavelmente era apenas um andarilho ou alguém procurando ajuda. Mas, quanto mais eu dirigia, menos certeza eu tinha. Cerca de 5 minutos depois, olhei novamente pelo espelho retrovisor e juro que por um segundo vi alguém sentado no banco de trás. Meu estômago embrulhou. Virei a cabeça tão rápido que levei uma chicotada. Nada. Não havia ninguém lá. O assento estava vazio. Parei o carro,
Com o coração disparado e as mãos tremendo, acendi as luzes internas, verifiquei o banco de trás e até o porta-malas. Estava vazio. Devo ter ficado sentado ali por 10 minutos, apenas respirando e tentando me convencer de que era chuva, o reflexo, um truque de luz, alguma coisa, qualquer coisa, menos o que eu pensei ter visto. Por fim, voltei para a estrada, mas não relaxei. Eu não consegui. Cada solavanco, cada rangido da estrutura do carro me fazia estremecer. Quando cheguei ao meu complexo de apartamentos, eu estava um caco. Estacionei embaixo da garagem, peguei minha bolsa e corri em meio à chuva torrencial até minha unidade no 2º andar. Entrei, tranquei a porta e joguei tudo no chão. Minhas roupas estavam encharcadas, meus sapatos estavam cheios de água. Eu nem me importei. Eu só queria me aquecer. Então eu os vi. Pegadas de lama que não eram minhas. Eu nem tive tempo de rastrear nada ainda. Elas já estavam lá, saindo da porta da frente, atravessando a sala de estar e descendo pelo corredor em direção ao meu quarto. Eu congelei. Meu telefone ainda estava na bolsa, perto da porta. Todos os meus instintos gritavam para eu ir embora, mas minhas pernas não se moviam. Lentamente, peguei um abajur pesado da mesa lateral e fui andando pelo corredor. As pegadas eram irregulares, como se quem as fez estivesse caminhando devagar ou mancando. A porta do meu quarto estava apenas uma fresta aberta. Respirei fundo, segurei a lâmpada como um morcego e empurrei a porta. Vazio? Ninguém. As janelas estavam trancadas, o armário vazio, nada debaixo da cama. Eu disse a mim mesma que talvez tivesse deixado a lama entrar antes e não tivesse percebido. Talvez tenha deixado a porta entreaberta e tudo tenha parecido mais dramático no momento. Talvez. Eu não acreditei em nada daquilo. Liguei para a polícia. Eles vieram, olharam ao redor, disseram que não viram sinais de arrombamento e me aconselharam a verificar com a secretaria do apartamento sobre as imagens das câmeras. Deram-me o conselho de sempre sobre trancar janelas e portas, algo que eu não fazia desde a faculdade. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, eu estava tentando dormir com todas as luzes do apartamento acesas quando ouvi o chuveiro ligar. Eu me levantei rapidamente na cama. Eu moro sozinha. Peguei meu telefone e fui na ponta dos pés até o banheiro. Já saía vapor por baixo da porta. Levei a mão à maçaneta, hesitei, e então abre. Vazio. Ninguém no chuveiro. Apenas jatos de água contra o azulejo. Vapor por todo lado. Desliguei, saí do banheiro e não dormi o resto da noite. 2 dias depois, cheguei em casa do trabalho durante outra tempestade e encontrei a palavra Olá, escrita na névoa do espelho do banheiro. Não havia embaçamento no vidro quando saí naquela manhã e não voltei para casa desde então. As imagens das câmeras de segurança ficaram em branco, das 2h11 às 2h27, como se alguém tivesse cortado a transmissão. Rompi meu contrato de aluguel naquela semana. Mudei para uma nova cidade, um novo apartamento e sabia de tudo. Eu ainda ensino, ainda dirijo, ainda moro sozinha, mas eu não pego mais estradas secundárias. E eu nunca paro em postos de gasolina antigos na chuva, porque algumas coisas te seguem. Algumas noites, quando chove muito, ainda ouço o chuveiro ligar. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.